O pré-candidato à presidência, o senador Flávio Bolsonaro, vai começar nas próximas semanas um tour pelos estados do Brasil para consolidar e viabilizar palanques de olho nas eleições deste ano. Danúbia Braga, qual que é a agenda? A gente viu no carnaval o Lula fazendo algo muito parecido. Agora, o principal oponente, segundo as pesquisas, Flávio Bolsonaro, vai repetir a tour dele. Isso mesmo, Beatriz. Ele começa, ao que tudo indica, né, já dando pontapé inicial aqui no estado de São Paulo. Amanhã, a presença dele na Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo, em um evento que deve homenagear, então, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. O responsável, né, por organizar essa tour, definir os estados e as datas, é o coordenador de campanha de Flávio Bolsonaro, o senador Rogério Marinho. Tem também ali uma expectativa, uma previsão de depois, lá em março, ele visitar o Rio Grande do Sul. O grande objetivo, né, justamente atrair o maior número ali de congressistas e legendas. Amanhã, então, a gente até teve essa notícia adiantada aqui no Jornal da Manhã, pela nossa colega e colunista em política, Beatriz Manfredini, que deve ter também a primeira foto ali do pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, junto com Tarcísio de Freitas. Isso porque antes desse evento na Alesp, eles devem se encontrar no Palácio dos Bandeirantes. A Beatriz Manfredini adiantou isso pra gente. Então, tem essa expectativa amanhã para essa foto e também a participação de Flávio Bolsonaro, também de Tarcísio de Freitas, nesse evento que foi organizado por André do Prado, para homenagear Valdemar Costa Neto na Alesp. Então, um assunto importante. São Paulo, amanhã, naturalmente, a gente vai acompanhar esse evento, acompanhar todos os desdobramentos. A gente sabe que tanto o estado de São Paulo quanto o Rio Grande do Sul são pró ali Flávio Bolsonaro. A dificuldade dele é com as regiões Norte e Nordeste. E, claro, a gente vai acompanhar, então, essa agenda que deve ser divulgada aos poucos e a gente vai trazendo tudo na nossa programação. Volto com vocês. Valeu, Danúbia, pelas informações. A gente sabe que campanha eleitoral ainda não começou oficialmente, já tem muito burburinho nas redes sociais, mas é gastando sola de sapato, sim, que os candidatos ainda no modo tradicional percorrem o país. Lula faz isso, Flávio Bolsonaro também. E nesse primeiro momento, Lucas Merreiro, o caminho percorrido pelo Flávio Bolsonaro é um caminho, dá para dizer, mais seguro, andando por territórios onde ele já tem uma base aliada mais fortalecida. Que tipo de estratégia isso também pode representar nesse pontapé inicial da turnê dele pelo Brasil? Bia, eu comentei isso numa notícia anterior em que falávamos de Flávio Bolsonaro. Ele faz uma campanha bem centrônica, né? Um candidato de centrão padrão ali, sem um discurso muito radical, sem soluções. Eu ia falar soluções radicais, mas na verdade o Flávio Bolsonaro não apresenta nenhuma solução para os problemas do Brasil, não se mostra como uma grande alternativa, mas ao mesmo tempo ele não arrisca tanto. Então ele vai tentando aí fazer essa campanha padrão, passar por aquelas cidades de sempre, firmar aquelas alianças que a gente já espera. O que deveríamos esperar de um candidato à presidência? Deveríamos esperar que ele viajasse pelo Brasil para ter contato direto com os problemas locais, fosse em rádios, em jornais, para dar entrevistas sobre aqueles problemas locais daquela região, daquele estado ou daquele município e mostrar como ele faria, como o plano dele ajudaria a resolver os problemas daquele local. Não é o que veremos nem com Flávio Bolsonaro, nem com o Lula, né? O que a gente vê é sim uma campanha muito amedrontada de tocar em certos pontos, porque o Flávio Bolsonaro não pode falar de combate à criminalidade, ele sente que isso é um discurso radical demais para ele, não pode falar de Supremo Tribunal Federal, porque a gente sabe que ele e o pai dele tinham uma boa relação com o ministro Dias Toffoli e o ministro Gilmar Mendes, não pode falar sobre fim de auxílios, fim de benefícios que o governo oferece para a população, aqueles benefícios exagerados que a gente sabe que aumenta a nossa carga tributária e o nosso déficit, porque ele utiliza isso também como uma pauta eleitoreira, assim como o Lula, né? Então não pode tocar em grandes pontos. O que resta ao Flávio Bolsonaro é sair por aí mostrando que ele não é o Lula. Essa é o grande mote de campanha dele, né?
Ô Zé Maria Trindade, Flávio Bolsonaro então iniciando esse tour, começando aqui sexta-feira por São Paulo, onde ele tem uma base aliada forte, inclusive com acenos públicos e apoio do governador do estado, Tarcísio de Freitas. No sábado vai para o Rio Grande do Sul, onde ele também tem uma base muito forte, inclusive o pré-candidato ao governo, Coronel Zuco, está em primeiro nas intenções de voto e ele vai tentar também levar as 2 cadeiras do Senado. Mas já que a gente está falando de corrida eleitoral e Flávio Bolsonaro está iniciando esse tour, ou seja, está arrancando, em que marcha Flávio Bolsonaro está? Ele já colocou a primeirinha, já puxou para a segunda ou já arrancou para a terceira, hein, Zé? Pois é, olha, a candidatura de Flávio Bolsonaro tem uma cara de que foi improvisada, né? Geralmente uma candidatura é lançada num grande evento, já com apoiadores, já com estrutura de campanha, e ele não. Apenas falou, olha, meu pai falou que eu vou ser candidato e foi, e explodiu. Então, a campanha está meio invertida, ele já chegou lá, a polarização sem fazer campanha. E há uma hipocrisia no Brasil. A lei proíbe que alguém faça campanha antes da convenção nacional que acontece em julho, né? Pelas regras eleitorais. Então, ele é um pré-candidato que é uma figura abstrata, né? Ele não pode ainda fazer campanha. É o momento de montar a estratégia de campanha. E é isso que ele está fazendo. Ele está tendo reuniões com bancadas, conversando muito, ligando muito para representantes nos estados e formando os palanques regionais. Sei também que o Rogério Marinho é o coordenador, né, já abandonou a possibilidade de se candidatar ao governo, que é o coordenador, e ele está fazendo essa parte mais burocrática e essa parte de definir a agenda de Flávio Bolsonaro. Sei também que já foram contratados especialistas para redigir e elaborar um plano de governo. Ele não tem ainda o plano de governo. E uma pressão para que ele confirme Paulo Guedes como seu ministro da Economia, como fez o seu pai. Então, é o início da pré-campanha, ele é um pré-candidato, ele não pode pedir votos e nem pode dizer que é candidato, e sim um pré-candidato. Mas é essa fase inicial de formar primeiro a equipe. São 3 equipes, a primeira de campanha, depois formação de governo e, por último, de governar. Ele está nesta pré-campanha de formar a equipe e o programa de governo.